Tantum ego sacramentum veni. Primeiro domingo da Quaresma. Entramos neste tempo santo de reflexão, de oração, de busca de comunhão com Deus e com os irmãos. Um tempo que nos convida a converter o nosso coração para Deus e para os irmãos. Converter o nosso coração para a palavra de Deus. Um tempo para uma maior atenta e prolongada escuta da palavra de Deus. E nesse primeiro domingo da Quaresma, neste ano B, todo primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos traz como evangelho o relato sobre as tentações de Jesus no deserto. Neste ano B, nós temos o relato mais conciso possível, que é o relato de São Marcos. E São Marcos faz questão de unir o batismo de Jesus com as tentações no deserto. No texto que nós ouvimos hoje na missa, não aparece. Mas se você pegar o texto completo, assim que Marcos termina de relatar o batismo do Senhor, ele diz: imediatamente o Espírito o conduziu ao deserto. O texto do Evangelho hoje começa dizendo: naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Pois bem, São Mateus não relata o tipo de tentação como São Mateus, que mostra um pouco o conteúdo das tentações. Com isso, São Marcos nos convida a lembrarmos que Jesus no deserto vive uma experiência de discernimento, um momento, um tempo de escolhas. Pois bem, no batismo, o Pai o revelou como seu Filho amado. Tu és o meu Filho amado, em quem encontro a minha alegria, em quem me comprazo. Pois bem, Jesus tem saído do batismo plenamente consciente de ser o Filho amado do Pai. Mas Jesus agora, então, tem uma missão. Tem uma missão. E é preciso, então, descobrir, verificar qual a melhor maneira de cumprir a missão que o Pai lhe confiou neste mundo. Jesus, que é Filho de Deus, é também o Filho do homem. E discernimento, escolhas, fazem parte da condição humana. O homem precisa discernir. O homem precisa fazer escolhas. Então, aqui se insere a experiência de Jesus no deserto. Deserto na Bíblia é sempre uma situação muito especial. Deserto na Bíblia é lugar do encontro com Deus. É lugar da escuta de Deus. É o lugar onde Deus faz aliança com o seu povo. Basta a gente lembrar o Monte Sinai. Deus que faz uma aliança com o seu povo. Mas também o deserto é lugar de provas, de confronto. Sim, deserto é lugar de tentação. Pois bem, é para esse deserto que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, para fazer o discernimento e assim poder apresentar-se para o mundo com a missão que o Pai lhe confiou. Nesse deserto, nesse discernimento, Jesus sabe que precisa anunciar o reino. E agora vêm as tentações, que não foi só ali. São Marcos deixa aberto para a gente perceber que as tentações aconteceram ao longo de toda a vida de Jesus, até na cruz. Até na cruz. E o que é o conteúdo fundamental da tentação? O que Satanás queria com Jesus? Desviar Jesus da sua missão.
levar Jesus a realizar uma missão a partir de si mesmo, desconectado do projeto do Pai. Aliás, esse é o papel de Satanás também hoje. Querer que nós construamos um projeto de vida prescindindo de Deus. Prescindindo do projeto de Deus. E ora ainda, construir um projeto de vida contrário ao plano que Deus tem para com todos e cada um de nós. Jesus fez essa experiência. Satanás quer desviá-lo da sua missão, como quer desviar cada um de nós de caminhar pelos caminhos de Deus. E Jesus, passo a passo, vai enfrentando a tentação, vai renovando cada vez mais a sua obediência ao projeto do Pai, até levar esse projeto às últimas consequências, quando morre na cruz por amor de nós. Ainda lá na cruz, Jesus sofreu a tentação. Se és o Filho de Deus, desce e nós acreditamos em ti. Tentação de desviar Jesus do projeto que o Pai lhe confiou para realizar neste mundo. Pois bem, Jesus vence o inimigo com a sua fidelidade ao Pai. Nós também, no nosso dia a dia, vencemos o tentador, vencemos o inimigo, renovando a cada instante nossa fidelidade a Deus, nossa confiança em Deus, nossa busca da palavra de Deus. Conforme São Mateus, Jesus rebate o tentador com a palavra de Deus. Não foi com palavra sua, palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Para nós não é diferente. Quanto mais nos envolvermos, ou melhor, nos deixarmos envolver pela palavra de Deus, estaremos combatendo o inimigo. Mas o Evangelho de hoje tem, vamos dizer assim, uma segunda parte. Além da tentação de Jesus, o Evangelho de hoje, com poucas palavras, nos apresenta uma síntese da pregação de Jesus. O tempo se completou. O reino de Deus está próximo de vós. Convertei-vos e crede no Evangelho. É a síntese de toda a pregação de Jesus. Interessante. Jesus começa a sua missão num tempo de crise. O Evangelho de hoje ressaltou o seguinte: depois que João Batista foi preso, portanto, um momento difícil na caminhada do povo de Deus, um momento de crise. João Batista, o profeta, o pregador no deserto, aquele que realizava um batismo de conversão, está preso e terminou a sua vida no cárcere. E aí Jesus começa a sua missão, neste momento de crise. E o interessante, onde Jesus começa a sua missão? Na região da Galileia. Galileia dos judeus. Galileia dos gentios, como diz a Escritura. A Galileia era um espaço onde se transitava muita gente de diversas partes do mundo. Era considerado pelos judeus uma terra pagã, ou melhor, uma terra onde pagãos cruzavam o tempo todo. Pois bem, é ali, nessa chamada Galileia dos gentios, com o número grande de pobres e necessitados, que Jesus começa a sua missão. Começa o anúncio do Evangelho de Deus, como diz Marcos. Jesus fez a opção. Podia começar lá por Jerusalém, lá pelo templo? Não. Jesus começa a sua missão a partir da Galileia, a partir da periferia. Da Galileia pode vir alguma coisa boa? Ele é galileu. Era um tipo de acusação que muitas vezes os judeus faziam para quem habitava nessa região. E é ali. É ali que Jesus começa o anúncio do reino. E interessante ainda a gente lembrar
E Jesus ressuscitado, quando manda o recado para os apóstolos, ele diz: ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá eles me verão. É na Galileia, é junto dos pobres, dos necessitados, o lugar onde Jesus se faz presente, onde Jesus pode ser encontrado. Isso nos faz pensar. Isso me faz a mim pensar como bispo, mas como você também deve pensar sobre isso. Como cristão comprometido, como discípulo de Jesus, isso chama a nossa atenção. E assim Jesus continua a sua missão, partindo da Galileia. Então o Evangelho partiu da Galileia e ganhou o mundo inteiro. Chegou até nós. Hoje, aqui, agora, estou com você, olhando o Evangelho de Nosso Senhor, que é a grande orientação para a nossa vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão, palavra-chave do tempo do Advento. Crer no Evangelho não é simplesmente acreditar num conjunto de conceitos, mas é aderir à pessoa de Jesus. Isso é acreditar em Jesus. Acreditar no Evangelho. Não é acreditar num feixe de doutrinas intelectuais, mas aderir à pessoa de Jesus com tudo o que significa a pessoa e os gestos de Jesus. Pois somente aderindo a Ele dessa forma, nós poderemos ir assimilando na nossa vida o modo de ser e de agir de Jesus. E assim, sermos seus discípulos autênticos, sermos cristãos autênticos. É cristão autêntico aquele que é seguidor de Jesus. A marca do cristão é o seguimento de Jesus de Nazaré. Et anticum documento